Fala, Rafa! Como é que você tá? Eu tô melhor agora, né? Te vendo aqui, sabendo que essa vida sua tá super corrida, acelerada a 1000 por hora. E mesmo assim, você Você arrumou um sabe tempo bem. para poder compartilhar e fazer esse propósito, essa história, ela inspirar mais pessoas ainda a Sim, alcançar os seus sonhos, os seus resultados, sim. né? Como é que você tá? Me fala. Tô bem, tô numa loucura mesmo, igual você sabe. Graças a Deus, uma loucura muito boa. Mudando de casa, com as costas travadas, mas trabalhando o dia inteiro, focada nas minhas coisas, fazendo acontecer e estudando muito. Tô muito feliz, tô anestesiada ainda, assim, com cada passo que tudo vem acontecendo. Eu acho que vai dar pra gente compartilhar um pouquinho disso aqui. Você acompanhou cada um desses passos e você pode imaginar, né, como é que tá meu coração com tudo. E esses dias, Rafa, a gente falou aqui sobre zona de conforto, né? Sobre todas as vezes que você está fazendo algo que está fora do seu saber, algo que você não Sim, sabe fazer, algo que você não está acostumado a fazer, algo que é novo, algo que você não tem experiência. Aquilo te dá um frio na barriga, né? Que a gente dá um nome de medo, né? E sim. esse medo acaba fazendo com que a gente não passe para o próximo nível, que às vezes a gente não experimente viver essas oportunidades que a vida nos dá, simplesmente por travar e não se desafiar, não se jogar de verdade. E hoje eu estava lendo um livro e diz que a vida ela só vale a pena quando você vive para valer, né? Entrega de cabeça. E o viver ele tem a ver com mãe, que tem a ver com criação, que tem a ver com gratidão, né? E eu fico pensando aqui, porque a Rafa, antes do Big Brother, ela tinha um coração generoso, ela era focada, ela sabia o que queria, né? Você tinha claro os seus objetivos, e ontem foi uma das coisas que a gente falou que também foi sobre objetivo. Mas ao sair do Big Brother, tinha um monte de coisa acontecendo e que você não teve tempo nem de pensar o que estava acontecendo. Você simplesmente teve que ir e fazer. De repente, eu Fazer. estou no programa de televisão com maior audiência, de repente Sim. estava num palco que eu nunca imaginei estar. Sabe, tanta coisa nova que talvez em algum momento você sonhou com aquilo, mas já não era mais sonho, era realidade. Sim. Muitos Bateu momentos. medo aí algum minuto? Deu dorzinha de barriga? Como é que foi? Alex, eu acho que eu vem de uma trajetória de tanta luta, né? Assim, de acreditar mesmo, e acreditar que eu conseguiria em algum momento, sabe, no potencial disso, me preparar para isso, que veio. Claro que o medo ele é inevitável, mas eu acho que na proporção, entre as proporções de tudo, no equilíbrio de tudo. Ah, eu queria muito Red Bull desse agora. No equilíbrio, no equilíbrio de tudo, ele foi muito pequeno, sabe? Se eu deixasse ele tomar conta, né, de mim em cada decisão que eu tomei depois que eu saí da casa, até antes, porque você sabe como eu compartilhei com você e Uhum. todos ao meu redor estavam com medo, né? Minha família também estava com medo. Mas eu tive muita coragem de fazer a escolha de entrar no Big Brother e escancarar até os meus próprios medos lá dentro, né? Mas Uhum. para conseguir continuar. Então foi muito necessário que eu cegasse eles um pouco, que parasse de olhar para esse lado do medo, do lado de cá, que poderia me impedir, que poderia me deixar insegura, que poderia falar, Rafa, você não está capacitada para estar ao vivo na Fátima Bernardes, como eu estava ontem de manhã, para falar sobre um Uhum. assunto que é a minha vivência, né? Eu não fui preparada em estudo para falar. Então, se eu olhasse para isso, para esse medo, eu não conseguiria colher frutos tão extraordinários como os que eu venho colhendo agora. Você falou uma coisa que eu bato muito nessa tecla para quem quer alcançar os sonhos, quer realizar sonhos, alcançar objetivos. Você disse uma coisa que assim é a chave para quem quer ter resultado. Eu não fui preparado, mas você fez o que precisava ser feito. Sim, Você não exato. teve medo, você se jogou e foi simplesmente em busca daquilo que você acreditava que era o melhor para você naquele momento. É que eu Mesmo acredito com o que a risco gente de só ser consegue. julgada, de ser É, criticada, cara, é a sua a gente só história, é o seu consegue se momento. preparar fazendo, Alex. Não tem como. Eu nunca vou conseguir me preparar para uma live tão bem quanto fazer uma live. Eu nunca vou conseguir me preparar fisicamente se eu não parar para começar. Se eu não começar a fazer um exercício, se eu não começar. Eu nunca vou estar preparada para falar em público se eu não der o primeiro passo em falar em público. Então, é claro que existem técnicas, que existem várias teorias para um monte de coisa, que a gente vai fazer uma formação que a pessoa vai estudar para ser um médico. Mas para ele saber que ele é um médico, ele precisa ser. Então, a gente precisa arriscar, né? A gente precisa estar aberto
para experimentar o novo mesmo e ir lá e fazer acontecer, que não tem jeito, ninguém vai fazer por nós, não. Eu gosto de falar que a atitude, ela recruta competência, né? Conhecimento. Quando você não sabe, o fato de você fazer uma live, por exemplo, ela pode ter sido horrível a primeira live, mas agora você aprendeu o que funcionou, o que deu certo, o que não deu, o que você tem que preparar melhor para a próxima, o que foi muito bom, o que foi horrível. E aí você tem uma experiência agora real de como ser melhor da próxima vez, né? De repente eu estou lendo tantos livros, estudando tanto para uma coisa que talvez eu nem vou usar na prática, né? E a prática, ela te leva a esse conhecimento que pode mudar a chave e que elimina aquele medo de uma vez por todas. Rafa, e lá atrás, assim, né? Porque tem muita gente que está me mandando muitos comentários de medo, de insegurança, falta de propósito, de pessoas que foram muito criticadas quando elas falaram o que elas queriam pela família, pelos amigos, falavam que isso não ia dar certo para a vida delas, e mesmo assim, elas continuam sonhando. Mas muitas pessoas continuam dando ouvidos a esse tipo de pessoa que critica, que julga, que condena, sabe? Olhando lá atrás, como que era o seu sonho? Qual que era a sua visão, assim, de futuro, de objetivo? Naquela menina lá de 15 anos, 13 anos, que foi para São Paulo, como é que é? Era tão grande que eu até criei um nome artístico. Era tão grande que eu, desde novinha, falei, eu vou ter um nome artístico, porque um dia eu vou ser uma artista. Eu não sei como, mas eu quero ser. Eu fui muito abençoada com a família que eu vinha, assim, com os meus pais, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão sempre me apoiaram muito, sempre estiveram muito presentes ali comigo e impulsionando os meus sonhos. Mas é claro que, né, nos meus ciclos, né, uma amizade, família de forma geral, as pessoas não conseguiam imaginar como é que eu poderia chegar longe, tão longe quanto o que eu sonhava. Só que eu sempre acreditei muito, sabe? Eu sempre acreditei que eu conseguiria em algum momento da minha vida, e claro que foram muitos anos depois, né? Foi mais de uma década depois, realizar muitos dos meus objetivos lá atrás. Claro que com luta, com muitos desafios, com muito não, com muito... Nossa, porta na cara, choro, lágrima, a noite inteira chorando. Mas, assim, acreditando que em algum momento as coisas aconteceriam na minha vida, sabe? Eu tinha muita convicção disso. Tanto que me preparei desde muito nova, igual a gente começou falando. Vieram muitas propostas. E aí? E o medo? Mas eu acho que eu sonhei tanto com tudo isso que durante toda a minha vida eu imaginei, se isso acontecer, como eu vou reagir? Se isso acontecer, como eu vou estar preparada para estar lá, sabe? Então, a minha vida toda foi de muita conexão, assim, com os meus sonhos, sabe? Com os meus objetivos. Teve alguns momentos, assim, na sua vida que você pensou em parar porque estava muito difícil, foi uma decepção, foi um momento, assim, de tanta dor, de tanta frustração, que você falou, acho que talvez não vai rolar, assim. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu vim cheia de sonho, né? Eu vim cheia de... Eu falei, meu Deus, estou realizando meus sonhos, estou saindo de uma cidade, né, menor, eu estou indo para São Paulo, onde tudo acontece, eu vou chegar, vou viver uma vida glamurosa, eu vou conquistar o mundo, eu vou estar nas revistas, fotografando, vou fazer tudo. E eu cheguei aqui, foi a maior frustração do mundo, porque não é nada disso. Pelo contrário, eu passei muita dificuldade, eu passei necessidade de tudo, até de comida, passei por muita coisa e muito desafio muito grande. Tive que me tornar mulher muito cedo, porque eu vim com 14 anos, imagina. E aí eu já encarei São Paulo, assim, olá, você vai ter que me viver. Foi tipo assim. Então, foi tudo muito cedo e muito novo. Aos 19, não estava rolando mais. Assim, aos 19, as coisas não estavam acontecendo, não estava realizando, estava dando murro em ponta de faca, estava fazendo trabalhos que eu não queria fazer, em semáforo, panfletando. Eu fui monitora de... você panfletou? Então não foi fácil? Não mesmo. Eu fazia feira. É muito mais fácil para você que é bonita. Ai, quem dera! Então foi difícil. Conta esse negócio pra gente. Não, eu ficava em feiras, né, em eventos ali, de salto 14 horas seguidas. À noite eu fazia panfletagem de uma rádio super legal aqui de São Paulo, em semáforo. Foi monitora nos finais de semana de um parque, né, um parque de diversões infantil, eu cuidava das crianças. Então, assim, foram muitos desafios aqui. Trabalhei em jornal. Sabe quando você junta os brindezinhos, os ticketzinhos e troca num brinde? Era eu que ficava lá conferindo os tickets. Então, eram muitas coisas que não era o que eu tinha sonhado.
Não era o que eu tinha esperado para mim. Então, eu falei, nossa, eu queria ser modelo, eu queria estar nas capas das revistas, eu queria fazer várias coisas legais e que não é nada disso aqui. Para onde isso está me levando? Então, foi um momento de dor, sim, que eu tive que voltar um pouquinho, dar um passinho para trás. Voltei para casa dos meus pais em Minas, comecei até a fazer faculdade, mas foi um momento necessário para eu identificar o que realmente eu queria para mim, porque sonhar, a gente é mais do que necessário. A gente tem que sonhar e sonhar muito grande, mas tão importante quanto isso é a gente entender para onde os nossos passos estão nos levando. Então, eu precisava entender o que passo eu dou agora para chegar mais perto disso. Só mudar para São Paulo? Não foi possível. Não foi o que fez acontecer. Então, quais próximos passos eu preciso dar para chegar mais perto desse objetivo? E aí foi onde as coisas começaram a acontecer aos pouquinhos e quase 10 anos depois, agora que realizou. Eu gosto de falar que muitas pessoas estão querendo alcançar os seus sonhos, elas querem fazer o que manda fazer, querem fazer o que precisa, mas não querem fazer o que for necessário, né? E eu vim te falar, você fez o que era necessário, né? Naquele momento, não era isso questão de escolha, era fazer o que tinha que ser feito. Não era saber se essa era legal, se não era. Porque para alcançar o seu objetivo, talvez você precisava sobreviver primeiro. Exatamente, não tem como. Então você foi para o sinaleiro, você foi lá para o parque, fez o que tinha que fazer. Eu tenho muito orgulho, sabe? Se eu não tivesse passado aquela fase aqui em São Paulo, né? Que eu tive, enfim, tinha agências de modelo que cuidavam de mim, várias outras coisas, eu não teria aprendido tanto para lidar com a minha carreira da forma que eu lido hoje. Eu conheci pessoas muito legais nesse processo todo que agregou muito conhecimento e sabedoria a mim, até por experiências ruins que eu acabei aprendendo com elas. Então, eu agradeço, sabe? Eu sou muito grata, tenho muito orgulho dessa fase da minha vida que eu passei. Eu penso que toda fase ruim é uma oportunidade de exercitar os músculos que fortalecem você para a vida, né? Que te conecta com a realidade. Tem muita gente que não vive uma realidade porque ela vive um mundo de fantasia. E ela, por ter sonhado muito aquela vida, ela não consegue se ver indo para um sinaleiro. Eu não admito eu que sonhei para ser modelo estar aqui nesse momento, né? E ela vive num mundo de fantasia. E fazer o que precisa ser feito te conecta com a realidade. A realidade agora é essa. Mas essa realidade me faz fazer, me faz caminhar, me faz falar, me faz aprender coisas novas para me levar para o próximo nível, para o próximo passo, né? E como eu já sei da sua história, teve um momento também... Ficava rabo, tá, gente? Teve um momento da sua história que você falou, não vai rolar. Só que esse não vai rolar, ele foi só para aquele momento, porque na sua cabeça você tinha uma fé inabalável de que alguma coisa ia acontecer que ia dar certo. Então você nunca desanimou. Mas você teve que dar um passo para trás. Foi quando você teve que voltar para casa, né? Abandonou aquele sonho de São Paulo, parece que já não era mais ali. E como é que foi esse momento de ter que dar um passo para trás? Assim? Foi um momento de sentir que não ia dar certo, eu tinha que contentar com aquele estilo de vida, eu tinha que achar que minha realidade é essa mesmo, afinal de contas eu vim lá do interior de Minas. Como é que foi? Eu nunca pensei isso, nunca. Eu nunca me adaptei a uma realidade diferente do que eu sonhava. Nunca. Eu sempre me incomodou não estar fazendo algo que fosse desse tamanhozinho, assim, por menor que fosse, que me deixasse mais perto de chegar onde eu queria chegar. Então, eu nunca me conformei naquele processo ali que eu fiquei, né, voltei para casa dos meus pais, enfim, fui fazer psicologia, adorava a faculdade, mas nunca estive conformada ali na situação de que estava tudo bem e que, não, minha vida é isso aqui agora, não tenho mais o que fazer. Claro que eu tive, enfim, eu sofri, eu fiquei chateada, eu desacreditei por muitas vezes, mas sabe aquele desacreditar de tipo, caramba, não é possível que isso não vai acontecer. Porque eu acredito tanto que eu vou conquistar, mas como? Não é possível. Então, eu fiquei perdida naquele momento ali, mas igual eu falei, foi um momento necessário, foi um momento que eu saí um pouquinho de cena para identificar o que eu poderia fazer para dar um passo a mais, para chegar, enfim, e alcançar os meus objetivos. E aí foi quando veio o Instagram, né? Que aí eu falei, segura só um pouquinho. Porque é legal demais isso falar.
quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, e você não tira ele de mente, não importa o lugar que você esteja, não importa o que você está fazendo. É. De alguma maneira, as circunstâncias, de alguma maneira, o universo vai saltar possibilidades na sua frente. Exato. Você só consegue ver essas possibilidades se você souber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, pode estar aqui o cavalo de Troia, pode estar aqui a oportunidade da vida que você não vai conseguir enxergar. Então, ter um sonho e ter uma clareza é fundamental. E naquela hora onde você voltou para a sua cidade, onde parecia que tudo ia acontecer em São Paulo, surge o tal do negócio do Instagram. E você vai brincar com aquilo. Foi. E aí? Comecei a postar, porque eu sentia falta, né? De fotografar, de fazer as minhas poses lá e tudo. E comecei a postar, compartilhando junto com as minhas fotos aqui, algumas coisas que eu acreditava, até coisas que eu aprendia na faculdade, né? Enfim, sempre gostei muito de conhecimento de forma geral, principalmente da mente humana. E aí eu comecei a compartilhar muito e a galera começou a gostar. E eu falei, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. As pessoas estão se identificando e estão me acompanhando. Dentro das minhas amizades ali, eu era a que mais tinha seguidores. Eu falei, tá diferente, o que tá rolando aqui? E aí eu comecei a prestar atenção como é que eu poderia fazer daquilo um trabalho. Quando a primeira marca me chamou para trabalhar, eu lembro que eu fiz por permuta, eu fiz em troca de roupa. Aí eu falei, se essa marca me convidou, alguma coisa tem. Como é que eu posso lapidar isso? Que eu, imagina, eu não trabalhava na época e eu tava muito mal por isso. Como é que eu posso lapidar isso para fazer disso aqui, que eu gosto tanto, que eu já estava gostando muito de compartilhar, enfim, de estar ali no Instagram. Eu lembro que eu colocava, Alex, eu escrevi um texto de hashtag para as pessoas poderem ver as minhas fotos. Eu entrava em perfis aleatórios e ficava curtindo as coisas para as pessoas verem meu perfil. Você teve que fazer um curso de Instagram antes para aprender a fazer? Não, eu ficava analisando, eu analisava tudo. Mas não teve nenhum curso, ninguém que te auxiliasse, mostrasse o caminho? Zero. Sério? Você teve que aprender sozinho? Naquela época não tinha modelo de negócio no Instagram. Não existia uma coisa que as pessoas falassem, vai por aqui que isso aqui vai dar certo. Então, eu fui dando na cara a tapa. Eu olhava o que as gringas faziam, eu olhava que as meninas... Tinham muitas blogueiras muito reconhecidas já no Brasil, o que elas estavam fazendo. E falei, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso aqui? Aí, essa marca me contratou e eu falei, então... eu posso ir por esse lado aqui de marcas, principalmente, né, do atacado, que eu acho que vai rolar. Então, que conteúdo que eu posso postar que eu vou atrair um público mais nichado de lojistas, né? Que eles vão comprar aquilo que eu vou postar e automaticamente a marca vai continuar me contratando. E aí eu comecei a fazer muito isso. Eu postava várias roupas, dava várias dicas de lojas de atacado, lojas que nem me pagavam, lojas que nem me contratavam. Mas eu continuava dando dicas para eu atrair esse público. Antes de mais nada, antes de querer ganhar dinheiro com isso, eu precisava trazer eles. E aí começou a dar muito certo. As marcas viram aquilo e começaram a me contratar e meu trabalho começou a crescer. E aí você vai ganhando outros espaços, né? Você vai entendendo que por aqui eu consigo um outro público que é muito legal, que é um público que vai me dar muito carinho, credibilidade, que vai me acompanhar, que são números importantes também. Mas de cá eu vou ter a credibilidade dentro do meu trabalho, eu vou nichar para o público de lojistas, que é o que vai me dar sustento, o que vai me dar dinheiro. Então, a junção disso é um trabalho minucioso, cuidadoso. Eu acho que a palavra principal da internet, Alex, se chama credibilidade. É o que a gente mais precisa se cuidar. Então, foi o que eu mais lapidei, e cuidei para não perder. Eu vejo tanto assim na sua fala aqui que a gente compartilha, a gente compartilhou que tem compartilhado nesse desafio, né? Então sempre teve um descontentamento. Você nunca se contentou com aquilo que você tinha, você sempre quis mais. Você teve muita atitude. E tudo que você fez por inteiro, né? Você foi intensa naquilo que você faz. Não dá para entrar meia boca, né? Não dá para entrar nota 7, meia bomba, né? Tem que entrar para valer, né? Tem que fazer acontecer. Eu compartilhei com o Alex, né, antes de ir para o programa. Eu conversei com ele, até porque... São quantos anos já, Alex? Acho que 4 anos, né? 4? Gente, 4 para 5 anos. 5 anos. Vai para 5, né? Da primeira vez. Meu Deus. E eu compartilhei com ele e falei, Alex, estou prestes a fazer uma grande loucura.
Uma grande loucura muito boa. E o que, que você acha disso? E ele falou, Rafa, eu acredito em você, eu acredito, conheço você como ser humano e vai. E ajudou pra caramba, Alex, eu tenho que te agradecer pro resto da minha vida, porque você ajudou muito. Não só o conhecimento que você me trouxe nesses 5 anos, que, enfim, gente, eu não... eu vou ter que falar disso. Eu não estava com um ponto do meu coach dentro do Big Brother e também não fui preparada, aliás, não me preparei para o Big Brother. Não, pelo contrário, porque eu conversei com você acho que 2 semanas antes de entrar. Eu me preparei no decorrer desses anos para viver, né? E esse preparo fez eu chegar muito aqui. Porque eu lembro direitinho que na primeira vez que nós tivemos um trabalho conjunto, né? Que você, né? Eu tive o privilégio de aprender muito com você. Acho que era mês de abril, se eu não estou enganada. Eu falei, Alex, eu vou compartilhar a minha meta. Eu falei, Alex, a minha meta que eu escrevi... Você lembra disso? Lembro. Você lembra o que eu escrevi? Eu lembro de muita coisa, assim, do objetivo principal, do que você queria, eu lembro. Gente, a minha meta, há 5 anos atrás, era bater 3 milhões no Instagram de seguidores e ter 3 milhões na minha conta, tá? Abusada, dona Rafaela, abusada. Que eu falei, eu vou conquistar. E o Alex falou, eu acredito em você, eu acredito mesmo que você vai conquistar. E as coisas foram acontecendo pra gente chegar nesse resultado. Mas assim, e objetivo, e foco, muito foco mesmo nas minhas coisas para eu conseguir chegar. Show. Ó, uma coisa que eu acho legal também de compartilhar aqui é que tem gente que acha que ter uma vida de resultados, alcançar os seus sonhos é sinônimo de descanso. É sinônimo de tá tudo certo, né? E não tá tudo certo, né? Você tem descansado mais depois que tudo isso tem acontecido ou continua Mas não mesmo. como se Tá estivesse começando antes, agora? Né? Tá mais do que antes, como se eu estivesse começando agora. Por quê? Eu poderia, Alex, chegar até aqui hoje, né? E ter chegado... Aliás, se o meu objetivo naquela época era ter 3 milhões de seguidores, 3 milhões na minha conta, eu já, enfim, cresci muito esse objetivo. Eu poderia chegar aqui e falar, tá tudo bem, entendeu? Pronto, cheguei no meu objetivo, vou seguir minha vida aqui desse jeito, vou empurrando com a barriga, vou continuar lucrando com isso aqui e pronto. Não. Eu escolhi entrar num outro universo completamente diferente, novo para mim, estudar feito uma louca, porque eu faço 3 aulas por dia, intensamente, ininterruptamente, porque eu não paro, são todos os dias mesmo de muito estudo, para eu ir para um outro lugar, experimentar uma coisa nova que vai me fazer muito bem também. Eu acho que sucesso tem muito mais a ver com o seu sentimento de fazer algo que você quer com muito amor do que o resultado que você tem daquilo, entende? Eu acho que o processo, o caminhar, né, a subida da montanha, ela é mais importante até do que o chegar até no topo, sabe? A beleza jornada, do caminhar, né? É muito... Hã? A jornada, viver a jornada, né? Exato. Essa jornada que faz você crescer, se desenvolver, você aprender coisas novas, conhecer gente nova, abandonar coisas ruins, hábitos ruins, para você viver. E quando você chega no objetivo, você fala, poxa, parece que era só isso. Eu posso muito mais, né? E quando eu vejo isso, eu preciso celebrar, né? Mesmo que eu tenha esse sentimento que, ok, eu podia mais, mas eu preciso comemorar isso. Mas você cresceu tanto na jornada que você já se vê conquistando muito mais do que aquilo que você já conquistou, que já era um sonho, né? Mas agora eu preciso renovar a vida com novos sonhos. Não dá para viver de sonhos passados. É que não alimenta, né? Sim. Quando a gente continua subindo ali e essa não chega até o... Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, Alex, que o mais fantástico de chegar no topo da montanha é olhar para o lado e ver que você pode continuar caminhando e subindo mais. Porque quando você perde essa jornada, sabe? Quando você perde o sentido disso, você perde o sentido de viver. Porque eu não estou falando de vida profissional, não. Eu estou falando de forma muito geral mesmo. Às vezes eu tenho um objetivo de ter uma conexão espiritual maior. Às vezes eu tenho um objetivo de ter uma relação com a minha família diferente, sabe? Então, pronto, eu chego numa relação muito concreta e linda com a minha família. Eu quero mais,
sabe? Eu cheguei num lugar onde eu achava que era legal. Se a gente chegou até aqui, a gente pode aprofundar mais, a gente pode se abrir mais, a gente pode chegar além na nossa relação. Então, acho que o mais gostoso é quando você chega no seu objetivo, como eu cheguei nos meus 3 milhões, e ver a possibilidade de crescer mais. Então, vamos lá, sabe? Se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo chegar além. Então, vamos lá, vamos continuar seguindo. Viver a jornada é viver de verdade, né? Não adianta você querer alcançar objetivos e você pôr tanta pressão sobre você mesmo, ter tanta cobrança, você ser tão crítico, tão duro com você mesmo. E quando você desenvolve esse senso crítico de eu não posso errar, eu não posso fazer errado, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar, eu tenho que ser perfeito. Eu acho que quando você carrega esse peso, você acaba não conseguindo desfrutar da jornada. Você está passando por ali, mas você não consegue ver a paisagem, você não consegue ver aquela pessoa legal que estava do seu lado, você não consegue ver as pessoas generosas que querem contribuir com você, você não consegue ser feliz, porque você está tão preocupado em ser perfeito e fazer com que os seus objetivos sejam perfeitos, que você não desfruta, né? E o desfrutar fala de felicidade. E quanto mais feliz eu sou na minha jornada, mais resiliência, mais força, mais determinação, mais inspiração eu tenho para percorrer esse caminho de alcançar os sonhos. Para você, como que é viver essa jornada? Tem esse peso todo? Tem essa cobrança? Tá. Então, quando você está vivendo e se divertindo na jornada, parece que você está pronto para receber o que a vida está te dando, né? Enquanto você está travado, você está preocupado em conquistar e fazer as coisas só no seu merecimento. E você acaba rejeitando aquilo que a vida, as pessoas têm para te oferecer. Você sente isso também? Eu sinto. Eu acho que o mais extraordinário é quando a gente está aberto, sabe? Até com os nossos erros. Até com os momentos que a gente acredita que são momentos de dor ou de fracasso, sabe? Eu acho que sempre tem algo muito importante ali naquele momento para a gente aprender e para a gente analisar, para continuar caminhando e evoluindo. Eu sinto muito isso no meu caminho, sabe? Igual eu falei, eu tenho muito orgulho dos momentos de dificuldades que eu passei, que foram muitos, e assim, eu tenho muito orgulho de contar isso, porque foram eles que me trouxeram até aqui. Eu acho que a gente tem que valorizar tudo, assim, sabe? Cada experiência de um jeito diferente e olhar para elas como experiências que nos agregam mesmo. E divertir, né? Ser feliz. Dá para namorar, dá para dar risada dos próximos erros, dá para aprender coisa nova, dá para ser feliz, não dá? Dá para ser feliz. Uma coisa que eu aprendi muito, eu era muito... Eu estava muito no automático, assim, sabe? Trabalhando muito. Continuo assim, extremamente. Agora, né? Igual eu falei. Mas eu não tirava 10 minutos que são sagrados. Alex, eu não entendia o poder de 10 minutos. Sabe assim, 10 minutos, parar 10 minutos. No meio do dia, só parar 10 minutos. Sair do telefone, parar. Olhar à sua volta, sei lá, olhar uma flor, olhar... Ou parar para comer, olhando o que você está comendo, meditando naquilo ali, sabe? Hoje eu tenho feito muito isso, eu aprendi isso muito dentro da casa, que eu preciso parar. Então tem um dia que eu estou tentando simplesmente não entrar na internet, tem um dia que eu estou tentando me resguardar, que eu vou assistir filme, que eu vou ler um livro, coisa que eu não fazia antes. Antes eu só assistia um filme se ele fosse me agregar em algo. Eu só assistia um filme se ele fosse me agregar conhecimento, se alguma coisa naquele filme fosse me ensinar. Hoje não, hoje eu coloco uma comédia e vou viver aquela comédia, sabe? Vou dar risada. Então é necessário que a gente também saia um pouco, assim, para dar um respiro para o nosso coração de viva, antes de mais nada, viva. Legal falando isso. Tem a parte que a gente precisa aprender a divertir e a hora que a gente sabe que precisa estar ali presente, focado naquilo que você foi para fazer, né? E eu lembro onde você sentava nos treinamentos que você fazia comigo. Você era Caxias, né? Você estava na frente e anotava tudo. Ela tinha um caderninho dela, era tudo, gente, ó. Tudo. Cada fala do Alex. Mas ela sabia que ela estava ali para aprender. E ela não se permitia sair dali sem levar o máximo que ela poderia. E tem pessoas que estão fazendo curso, elas estão no seu trabalho e elas não aproveitam essas oportunidades que a vida dá dela se destacar. Sabe, no meu trabalho eu não tenho oportunidades. Por que você não cria essas oportunidades? Por que você não faça
surpreenda o seu chefe a ponto de você começar a ser um problema para ele. Como assim um problema? Seja tão bom naquilo que você faz, que ele fala assim, cara, eu preciso criar alguma coisa para essa pessoa que eu não posso perder ela. Sabe, você acaba forçando uma promoção, forçando um aumento de salário, por ser muito bom. Só que as pessoas só sabem reclamar, eu não tenho uma oportunidade, eu não tenho não sei o quê, aquela nhenhenhê. Ou às vezes fazem um ato e já acham que aquele ato vai colher frutos gigantescos, assim. Já desiste do meio do caminho. Fala, não rendeu nada, vou deixar isso aqui, enfim, deixa pra lá. Não tem E a consistência, constância, né? Constância, tem que ter constância para fazer. E... Exatamente. Eu lembro muito, cada curso, tudo quase. Eu acabo o final de semana, porque normalmente a gente faz imersão, o final de semana meu dedo tá com calo. Escrevo tudo mesmo. Na minha vida hoje, eu sou assim, eu vou fazendo as minhas aulas, Alex, a mesma coisa. Não vem esse caderno para mim, eu escrevo tudo. E não é nem para eu ficar lendo depois, é porque eu consigo entender aumenta a melhor retenção do aprendizado, né? E eu tento consumir tudo mesmo, assim, sabe? Eu vejo, às vezes eu tô assistindo hoje principalmente, hoje eu tô estudando, né? Então, hoje eu tô assistindo, sei lá, uma novela, eu tô assistindo alguma coisa, eu tô prestando atenção em detalhes para que eu aprenda mesmo, sabe? Para que eu me destaque. Eu vou dar um exemplo disso agora. Se eu aceitei um convite para entrar como atriz, que é algo novo para mim, eu vou entrar ali para dar o meu melhor, entende? Eu acho que agora que as pessoas moraram comigo 3 meses, eles já viram que eu tô dando o meu melhor mesmo. Mesmo que para as pessoas não seja o melhor. Mas para mim, eu sei que eu vou estar dando o meu melhor ali. E eu acho que é isso, sabe? A gente aproveitar as oportunidades mesmo e aprofundar nisso. E falar, eu vou agarrar isso aqui com unhas e dentes, porque pode ser que não aconteça de novo, entende? Então, acho que a gente tem que dar nosso melhor em tudo. Eu gosto de falar que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? E quanto mais preparado nós estamos, mais sorte a gente tem. E foi o que aconteceu no Big Brother. Você se preparou há 5, 6 anos, 5 anos Sem esperar que comigo, eu fosse mas entrar, né? tinha antes. Você tinha feito outros cursos antes. Então, nessa jornada toda, você não estava preocupada com o Big Brother. Você estava se preparando para a vida. E quanto mais preparado você está, quando surge uma oportunidade, você aproveita o máximo dessa oportunidade, as pessoas falam, nossa, mas como ela é uma pessoa de sorte. Ela precisa depreciar a sua atuação, ela precisa depreciar a sua performance, igual aconteceu muita gente falando lá, né? Não, mas ela tem um coach, ela foi preparada. O que ela fala é calculado, o que ela fala é milimetricamente pensado, ela não é espontânea. Deixa eu te falar uma coisa, eu até postei um vídeo falando disso, né? O problema é que o brilho dos outros acaba trazendo a clareza da escuridão que você está vivendo. Então, é mais fácil eu tentar levar o outro para a escuridão, depreciando o valor dele, de que fazer uma investigação afetiva, emocional, do que, cara, por que eu estou vendo só essa parte ruim dela? Por que isso está me incomodando tanto? Porque a luz do outro confronta com a sua realidade, confronta com o seu problema, confronta com o seu ponto escuro. E quando você vê através do outro as suas deficiências, é difícil assumir. Então é mais fácil eu procurar acusar, depreciar, procurar problemas, porque assim eu me sinto melhor, né? E é fácil encontrar pessoas querendo dizer, não, Rafa, por que você não faz assim? Por que você não faz isso? E por que você não... Não, olha, eu acho que você não devia ter Foi isso. engraçado, Alex. Quando eu saí, uma das coisas que eu cheguei a comentar isso com você, que eu fiquei mais surpresa foi as pessoas buscarem julgar, porque eu busquei conhecimento, né, durante a minha vida e eu apliquei aquilo lá dentro. Ao invés disso ser visto de forma muito positiva para todos, uma parte das pessoas viram isso como uma forma de julgamento, como uma forma de tentar me criticar e de tentar me atingir. E eu falei, gente, que bom que estão vendo isso, sabe? Que bom que buscaram isso como uma ferramenta para tentar me criticar, porque eu tenho tanto orgulho de ter buscado conhecimento durante toda a minha vida. E se eu conseguir passar isso, foi porque eu apliquei muito bem feito. E isso é muito bom para todo mundo. Eu quero buscar conhecimento a cada dia, eu paro para estudar a cada dia para eu ser uma pessoa ainda melhor, tipo, para eu evoluir, para eu buscar para mim mesma, não para os outros. Estão tentando me julgar por esse motivo, né? Mas, por outro lado, eu fiquei muito orgulhosa porque se as pessoas acharam isso para me julgar é porque isso ficou explícito lá dentro.
Então valeu a pena, né, eu ter estudado tanto, porque isso se tornou natural para mim. E aí um exemplo que eu queria te dar é que as pessoas buscam tanto a crítica e tem tanta dificuldade de vibrar pelo outro, que quando saiu uma nota, né, as notas falando que eu tinha sido contratada pela Rede Globo, que eu ia continuar na casa, que é algo tão legal e que qualquer pessoa ficaria muito feliz e que qualquer outro ser humano, né, com boa intenção vibraria pela conquista de outra pessoa, independente se concorda, se não concorda, etc. Que as pessoas começaram a criticar assim, a Rede Globo viu o talento dela, porque ela atuou por 3 meses. Eu falei, caramba, eles já estão buscando outro motivo para tentar diminuir uma conquista, sabe? E isso eu estou falando de forma geral, é um exemplo em meio a um turbilhão de outros exemplos que a gente está vendo na internet todos os dias. Então é exatamente isso, as pessoas têm buscado, acham mais fácil, é muito mais, como é que eu vou falar? É muito mais fácil mesmo, acho que a palavra não existe outra. É mais fácil. Diminuir o outro mesmo para se sentir mais confortável numa condição, porque não quer sair da zona de conforto para tentar ser melhor, o brilho ou as superações, as conquistas dos outros não incomodar. Então, o conhecimento por si só, ele te abre para novas possibilidades. Se você vai num restaurante, você é acostumado a comer arroz, feijão, bife e tomate, uma salada. De repente você vai num restaurante bem bacana, bem sofisticado, e ali você tem uma experiência gastronômica com um prato uau, e que te faz degustar e se fantasiar com aquela mistura de sabores que te fala, cara, eu não quero mais arroz, feijão, bife e salada, eu quero isso aqui para minha vida. Então, ter essa experiência, ter o conhecimento, ela te leva a ter o descontentamento. Mas o conhecimento por si só, ele não vale nada. Ele não serve para nada. Então, o conhecimento ele só tem valor a partir do momento que você coloca ele em prática. E quando você coloca esse conhecimento aprendido em prática, você se torna uma pessoa sábia. Sim. E ser sábio, no mundo de falsidade, parece que você é que está errado, entendeu? Parece uma ofensa. É você que está fazendo as coisas erradas e não o outro. Que não estuda, que não prepara, e eu acabo valorizando as pessoas menos favorecidas, que é aquela cultura do vitimismo, né? Eu me compadeço muito mais com um filho mais problemático. Você tem que... você é um filho mais resolvido, você está mais bem sucedida, você já está bem encaminhada, então a gente tem que ajudar ele agora. Ou seja, você não pode ser ajudada porque você tem resultado, mas você tem que ajudar o filho. Então, é fácil viver numa cultura dessa, né? Você está num trabalho, o seu chefe ele acaba valorizando mais aquele funcionário problemático do que você, que é parceiro, de você que está junto o tempo todo, você que está fazendo a diferença. E aí, você começa a se avaliar. Gente, será que compensa ser bom? Será que compensa fazer o que tem que ser feito? Porque parece que quem é o coitadinho é mais valorizado, ele tem mais atenção, ele tem mais carinho, ele tem mais compreensão. E é exatamente, às vezes, o que acontece nesses realities, né? Nem sempre o que vence é o melhor jogador, mas é o mais coitadinho, às vezes. É aquele que defende uma causa mais simplória. Se a gente pegar históricos aí de vários realities, acaba que é isso que acontece. Porque o mais coitado, ele não fere, ele não traz a realidade das outras pessoas. Então, eu preciso ter um argumento, ele precisa. E por isso que eu vou votar. E ser luz é muito bom, né? Que até o seu... seja luz, né? Espalhar a luz. Espalha a luz. E espalhar a luz é exatamente isso. É fazer isso que a gente está fazendo. É com amor, é com ações, é com resultados. E lembrando da nossa origem. Então, a gente já está fechando aqui. Pode falar, pode falar. Não, é porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão importante, ao mesmo tempo que muito triste, mas ele está sendo tão importante porque... está num momento de uma enxurrada positiva de conhecimento tão grande na nossa sociedade, Alex. Eu acho que esse momento, né, o momento de estar em casa, tem feito com que muitos aproveitem disso para adquirir muito conhecimento. E eu tenho sentido muito isso. Eu abro o Instagram hoje, eu vejo tantas lives legais, tipo o que a gente está fazendo aqui agora, tantos posts, tantos compartilhamentos, até dentro dos realities, né? Igual o que aconteceu agora, né, no Big Brother, foi tão histórico pra gente. E eu tô falando assim, eu tento, por mais que eu sei que eu não vou conseguir,
olhar de fora a proporção que foi tudo, sabe? Acho que nenhum de nós vai conseguir ter a dimensão disso, né? Principalmente nós três ali na final. E eu acho que foi tão histórico tudo, sabe? Foi tão necessário, todas as bandeiras que foram levantadas, tudo que a gente viveu ali dentro, o fato da Thelminha ter ganhado, eu estar ali, 3 mulheres tão fortes ali naquela final, o momento, acho que tudo assim, sabe? Tudo que aconteceu ensinou tanto para todo mundo, para nós e para quem estava assistindo. É tão bom ter o feedback das pessoas dessa forma. Então eu sinto assim, eu não queria deixar essa live acabar sem eu falar isso, que a gente está passando por uma transição tão importante para todos, sabe? Essa dor e esse momento de medo que a gente tem vivido socialmente falando, né? Pela nossa saúde, pela saúde de todo mundo que a gente ama e de forma muito geral da humanidade. E financeira também, né? Que tem muitas empresas fechando, profissional, né? Exato. Que também é um medo também grande. Se a gente souber aproveitar disso, né? Porque tem como, sim, a gente olhar para isso e encontrar pontos de crescimento, a gente vai sair disso muito mais evoluído. E eu acho que a gente está tendo muita oportunidade de fazer isso agora. Para as pessoas não perderem essa chance, sabe? Assim, não deixar passar, simplesmente deixando passar e colocando foco nesse medo, nessa tristeza, nesse momento de dificuldade, que é real, é concreto, está em todas as casas, para todo mundo, né? Mas assim, olhando para isso de uma maneira diferente e tentando ressignificar para si de talvez eu possa aprender algo com isso tudo, talvez eu consiga fazer algo que eu vá melhorar a minha vida e quando tudo isso voltar, eu vou estar muito melhor, entendeu? Eu queria muito que as pessoas ouvissem isso, porque eu tô tentando fazer isso de cá. Para mim, ficar em casa é muito difícil, você sabe disso. Eu sempre fui uma louca, sem muro por aí. Gostava de viajar, sempre fui muito livre. As resenhas poderosas. As resenhas, juntar meus amigos. Mas eu tô tentando fazer de uma maneira diferente, assim, sabe? Tá sendo fundamental mesmo. Tô buscando aprender coisas novas. Tô fazendo meu curso de inglês, que era uma coisa que eu achava, e eu estava completamente errada, que eu tinha um bloqueio. Porque assim como a gente falou no começo da live, foi só fazendo que eu vi que eu consigo fazer. E tá sendo tão legal, sabe? Viver coisas novas, experiências novas, mesmo que virtualmente. Então, para as pessoas aproveitarem disso também. Muito bom. Para a gente concluir aqui, primeiro, dizer que as histórias, as pessoas, elas têm o mesmo DNA, é a mesma genética, é a mesma composição. Ninguém nasce privilegiado. Não sei se você sabe disso, mas as pessoas mais bem-sucedidas, elas não vieram de lares abundantes, não são as pessoas mais abastadas de dinheiro, de educação, não são as pessoas que tiveram as melhores oportunidades. As pessoas mais bem-sucedidas vieram da dificuldade, da escassez mesmo. E talvez essa escassez é que te faz reinventar, te faz, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade como esse que a gente está vivendo, de buscar soluções, de renovar, de tirar aquilo que está velho, de trazer algo novo, de cortar gastos, de buscar novas formas de ganhar dinheiro. Então, cada momento da vida ela tem que ser vista como uma oportunidade, e com muita gratidão. Porque a gratidão ela te conecta com o amor. Ela te conecta o quanto tudo poderia ser pior, o quanto tudo poderia ser mais difícil do que está sendo. E mesmo nessa dificuldade toda, você continua tendo forças, você continua tendo capacidade de sair dela ainda muito mais forte, né? Então, é ser grato, né? Ser grato a Deus, ser grato à vida, de que mesmo com tanta dificuldade, você tem tudo que você precisa para ir para o próximo nível, né? E isso é que faz a diferença para as pessoas. Tem então, uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, que eu acho que traduz muito isso, que fala assim: não é o melhor do mundo, é o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é o seu melhor na condição que você tem agora. Logo mais, você vai ter condições para fazer melhor ainda, porque se a gente está fazendo o nosso melhor agora, a gente colhe isso depois. Show, muito bom. É usar o que tem disponível, né? Não adianta eu querer olhar para a grama do vizinho se eu não tenho a grama do vizinho. Olha o que você tem. Trabalha com o que você tem, que você vai fazer já uma grande limonada, um banquete. Você só precisa ver o quanto você é abençoado por ter isso disponível para você.